conversar com vocês, né, sobre Neemias. Neemias, aqui no capítulo 1, quem quiser ler, tá? Capítulo 1. Eu vou ler apenas 6 versículos. Tá? 6. Alguém abrir Neemias, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. Palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu-me isto que se deu no ano 20º, estando Suzã, a fortaleza, veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fundido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Até aqui. O que acontece? O que eu queria, na verdade, quero falar com vocês o título, né, desse nosso estudo, dessa nossa conversa, seria se eu me importo o suficiente para com Deus, né? Para comigo, para com o meu próximo. 3 pessoas. Se você ler a história de Neemias, ele era um servo diferente. Ele se importava com Deus. Ele se importava, né, em ser um copeiro bem sucedido no palácio do rei, mas ele também se importava com os judeus exilados, né, com os judeus que estavam exilados e depois foram para Jerusalém, né, para reconstruir os muros. O que acontece? Neemias, ele era o quê? Um leigo, né, servia como copeiro do grande rei Artaxerxes, né? Identificado como filho de Acalias, a fim de ser distinguido de outros judeus do mesmo nome. O nome Neemias quer dizer o Senhor consolou. Né? Então Neemias, ele era um tipo de cristão diferente, se destacava, que não se conformava com as circunstâncias. Né? E o mais interessante, sim, é que Neemias, ele estava bem. Ele estava no palácio do rei, né? Ele estava servindo ao rei. Ele tinha uma vida, uma certa mordomia, uma vida estável, né? Ele não vinha de uma vida, ele não tinha uma vida precária, uma vida miserável. Mas o que acontece? Ele se importava com as coisas de Deus, ele se importava com os judeus, ele se importava com Jerusalém. Né?
este ano de 2008, sem se importar com as coisas de Deus, sem se importar com os planos, os sonhos que Deus tem para nós? Será que a gente vai entrar nesse ano de 2019 sem se importar com aquilo que Deus tem para cada um de nós? Deus, Ele tem sonhos para a gente, Ele tem planos, mas o que eu estou fazendo para que Deus possa realizar o sonho dele na minha vida? Você vê que Neemias tinha de tudo, né? Para ficar na dele e falar, os judeus lá que voltaram do exílio e estão lá em Jerusalém na miséria, o problema é deles, eles que se virem, não tem nada com eles. Eu estou aqui no ar-condicionado, né? Como servidor público, servindo ao governo. O que eu quero para aquele povo? O povo vai viver a minha vida. Mas ele não pensava dessa forma egoísta, né? Não pensava só nele. Ele estava preocupado com as coisas de Deus. Colossenses 3,2 diz que nós temos que pensar nas coisas que são do alto, não daqui da terra. Né? Então, que esse ano, né, de 2019, você tenha essa preocupação de pensar nas coisas do alto. Né? Não somente nas daqui da terra. Né? E aí, né, ele era um copeiro mais do que um mordomo, né, de hoje em dia. Ele ocupava uma posição de grande privilégio e responsabilidade. A cada refeição experimentava o vinho do rei, para certificar-se de que não havia veneno. Um homem assim, tão próximo do rei, em tudo, deveria ser bem apessoado, culto, bem instruído nos procedimentos da corte e capaz de conversar com o rei e de aconselhá-lo, caso ele pedisse. Por ter acesso ao rei, o copeiro possuía muita influência. Poderia usar tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, você vê, Neemias, ele usou toda a influência dele para as coisas do reino. Aí a gente se pergunta, mas o que eu ganho com isso? Muita coisa. Quando muitas vezes eu deixo de pensar em mim, né, e passo a pensar nos outros, e passo a ajudar os outros, e passo a abençoar a vida dos outros. Se eu não posso abençoar a vida das pessoas financeiramente ou materialmente, mas eu posso ajudá-las orando por elas, né? Intercedendo pelas suas famílias, pedindo para que Deus as abençoe, faça um milagre, abra uma porta, né? De alguma forma ou de outra. Eu posso ajudar. Né? Se eu tenho conhecimento da palavra, eu não preciso guardar isso só para mim. Né? Por que não usar todo esse conhecimento para transmitir para as pessoas, para abençoar a vida das pessoas, para ministrar vida sobre as pessoas? Então veja bem, né, que Neemias não era esse cristão fechado, né, esse cristão egoísta, esse cristão preocupado só com o seu reinozinho, o seu mundinho, né, olhando para a sua vida e para o seu umbigo. Neemias, ele realmente estava preocupado com as coisas de Deus. E era isso que fazia a diferença na vida dele. Né? Quando a gente se preocupa com os outros, quando a gente é altruísta, né, e não egoísta, a gente se torna pessoas melhores. Né? E aí, o que acontece? Né? O fato de Neemias, que era judeu, ter um cargo tão importante no palácio, mostra a excelência do seu caráter e competência. O remanescente judeu já havia passado quase um século em sua terra, e Neemias poderia ter se ajuntado a eles, mas escolheu permanecer no palácio. Na verdade, Deus tinha uma missão para ele, que não poderia ser cumprida em nenhum outro lugar.
Deus colocou Neemias em Suzã, da mesma forma que colocou Esther naquela mesma cidade, uma geração antes, e que também colocou José no Egito e Daniel na Babilônia. Quando Deus deseja realizar uma obra, sempre prepare seus servos e os coloca no lugar certo e na hora certa. Né? Então, você veja bem que quando eu me coloco à disposição de Deus, Ele vai me usar. Quando eu faço como Daniel, como Esther, como José, como Neemias, quando eu falo, Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim, Deus vai me usar. Vai me usar como um canal de fonte de vida para outras pessoas. Mas eu tenho que estar o quê? Ligado na videira verdadeira. Eu tenho que estar ligado em Jesus, que é fonte da vida, para transmitir vida para outras pessoas. E veja, em Neemias, ele estava preocupado, em transmitir vida. Tanto que no versículo 4, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, veja, Neemias, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele não estava preocupado em ser só um servidor público de sucesso. Ele não estava preocupado só pensando na aposentadoria. Ele não estava preocupado só com as regalias do governo daquela época. A gente vê que, claro, ele desfrutava desse cargo, da vida que ele tinha, mas o coração dele estava voltado às coisas de Deus. Como é que nós vamos entrar este ano preocupados só com a nossa vida ou voltado para as coisas de Deus? Porque o que diz lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas o serão acrescentadas. Então, quando eu busco a Deus, quando eu cuido das coisas de Deus, gente, é automático. Deus vai cuidar da minha vida, Deus vai cuidar da minha família, Deus vai cuidar da minha casa, Deus vai cuidar da gente. Ele vai nos guardar. Então, se preocupe com as coisas do reino. E as outras coisas, Deus vai acrescentando, Deus vai abençoando. E veja, quando eu falo em guardar, há 3 dias atrás, a Dani falou, olha, você lembra daquele sonho que Deus nos mostrou, que eu te falei? Eu falei, não lembro. Ela falou, em que tinha uma grande tempestade fora de casa, e nós estávamos dentro, guardados. E aí depois que estourou a porta de vida, aconteceu as outras coisas, aí eu lembrei, falei, puxa, pelo tempo estamos guardados pelo Senhor. Deus não deixou nenhum acidente, nenhum mal, nada acontecer, porque Ele está cuidando de nós. Então, se você cuida das coisas de Deus, fique em paz. Deus vai cuidar das suas coisas também. Quem mais? Assim, como naquela época, Deus tinha um propósito na vida de Neemias. E Deus também tem um propósito na minha vida e na sua vida. O
que levaria Neemias a perguntar sobre um remanescente atribulado que vivia a centenas de quilômetros? Afinal, ele era o copeiro do rei, tinha uma vida bem-sucedida e segura. Por certo, não era culpa dele que seus antepassados houvessem pecado contra o Senhor e trazido julgamento sobre a cidade de Jerusalém e sobre o reino de Judá. Um século e meio antes, o profeta Jeremias transmitira a seguinte palavra do Senhor: pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo seu bem-estar? Isso está lá em Jeremias 15:5. Neemias era um homem que Deus havia escolhido para fazer exatamente isso. Então Neemias foi um homem escolhido para reparar o quê? Os muros de Jerusalém, né? As portas, né, do muro de Jerusalém. E a gente vê, né, aqui no versículo 6, né, que ele fala, né, ó, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompamos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Quer dizer, quando eu transgrido a lei de Deus, quando eu piso na bola com Deus, quando eu erro com Deus, na minha vida as coisas não vão andar bem. Se eu não ando conforme a palavra, as coisas na minha vida vão estar desalinhadas. Mas se eu fizer isso aqui, ó, no versículo 9: e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força, com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Então, se eu quero prosperar, é simples. É só eu obedecer a palavra. Se eu quero, né, que as coisas de Deus estejam alinhadas na minha vida, é só eu obedecer, é só eu fazer tudo que está escrito aqui. Né? Deus já deixou assim, tudo certinho. É que nem eu falo, se a gente cumprir tudo que está escrito aqui, 95% da vida a gente acerta. Os outros 5% são os nossos erros, são as nossas falhas humanas, são os nossos defeitos. Mas se eu acertar 95%, a minha vida já é um sucesso. Não é um fracasso, não é uma derrota. Vai depender de quem? De mim. Vai depender do meu coração estar disposto a obedecer a palavra dele. Né? E eu gosto, né, quando ele fala, né, ó, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos. Né, gente, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus na nossa vida não são pesados. Pelo contrário, o mandamento, ele vem para curar nossas feridas, ele vem para quebrar os grilhões, ele vem para quebrar as cadeias, ele vem para tirar as trevas, ele vem para trazer luz dentro de nós. Os mandamentos, eles vêm para revelar
a vontade de Deus para a nossa vida. Sabe, é uma descoberta boa, gostosa. Né? Então, olha. É um aviso. É um aviso, né? Então, porque aí às vezes as pessoas falam, mas o pecado é gostoso, mas em matérias de prazer, Deus não perde para o pecado. Em matérias de prazer, Deus não perde para o diabo. Porque a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, tudo que Deus fez, até em matérias de prazer, é muito mais, é muito melhor. Então eu não preciso andar no erro, no prazer do pecado, no prazer da falha. Não. Porque estar na presença de Deus é melhor, é mais gostoso, é mais prazeroso. E Neemias sabia disso. Né? Neemias podia desfrutar de qual pecado? Da vaidade, da luxúria, do egoísmo. Poderia, né, olhar para a sua vida bem sucedida e falar, o quê? Vai ficar aqui no ar-condicionado ganhando, né, os meus muitos R$1.000? O que eu quero com aquele povo lá de Jerusalém? Nem todo esse povo, né, na miséria, tudo. Tanto que ele saiu do seu conforto, né? Foi lá, a presença do rei, né? O rei mandou chamar o copeiro, porque eles não poderiam entrar a qualquer hora, a qualquer momento na presença do rei. Gente, hoje você pode. Hoje você pode entrar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a qualquer hora. O véu foi rasgado. Não existe mais separação entre o Santíssimo Lugar, né, o Santo dos Santos, o Santo Lugar. Não tem mais separação. O véu foi rasgado. Então hoje você entra na presença do Rei a hora que você quer. Não tem assessor, não tem ninguém para te impedir. Você fala com Deus e Ele te ouve, e você se derrama na presença dEle e Ele te atende. Naquela época, não. Né? O Neemias entrou na presença do rei e o rei falou, Neemias, né, você é um cara tão para cima, alegre, contente, né? Seu semblante está triste. Não é, rei? Porque o meu povo, né, estava exilado e aí agora eles estão em Jerusalém, né, um remanescente de Judá, estão lá na miséria, na pobreza, reconstruíram o templo, mas agora não reconstruíram os seus muros, eles ainda são alvos de ataque dos inimigos, e eles não podem prosperar. O rei estava junto com a rainha e falou, o que você precisa? Se você fosse para a sua terra, quando que você voltaria? E a Bíblia diz, né, que Neemias deu um tempo para o rei, para que ele fosse a Jerusalém e depois voltasse para Suzã. Então veja que Neemias está à total disposição de Deus. Será que esse ano de 2019 nós vamos estar à disposição de Deus? Eu espero que sim. Porque esse é o verdadeiro conceito de prosperidade. Primeiro espiritual, e depois as outras coisas Deus está acrescentando. Claro, gente, não que vamos tapar o sol com a peneira, né? Não vamos falar que vamos ficar isento de problemas, de... O que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Venci o mundo. Então, Jesus falou para a gente ter bom ânimo. Né? E como que a gente tem bom ânimo? Orando, buscando, clamando, querendo mais de Deus. Né? Porque às vezes, humanamente falando, não dá para ter ânimo. Né? De tão difíceis que são
as circunstâncias, de tão difíceis que são os problemas, então quem vai me dar esse ânimo? O próprio Deus. Se você lê o livro de Salmos, né, no capítulo 4, a Bíblia diz que Deus, Ele coloca alegria no nosso coração, uma alegria maior do que quando há fartura de trigo e de vinho. Quer dizer, a alegria do Senhor, diz Neemias 8:10, né? É a nossa força. Então, quando você não aguentar mais, quando você não suportar mais, quando você achar que não vai dar, lembra, puxa, eu tenho o Senhor, eu tenho a palavra dele que diz que eu sou mais do que vencedor, e com a palavra dele eu posso vencer o câncer, eu posso vencer a doença, eu posso vencer essa dívida que está grande, eu posso vencer esse casamento difícil, eu posso vencer esse sonho impossível, eu posso vencer qualquer coisa. A Bíblia não diz que o nosso Deus é o Deus do que? Do impossível. Possível fazemos nós. Agora, aquilo que não dá para eu fazer, aí é com ele. Né? O Neemias sabia bem disso. Algumas pessoas preferem não saber o que está acontecendo, pois essa informação pode implicar certas responsabilidades. Eu tenho uma responsabilidade de andar de acordo com a palavra. E olha, é uma coisa que eu quero, porque a palavra, ela me dá vida, e vida em abundância. Né? A palavra cura, ela liberta, ela transforma, ela traz a glória de Deus para mim. Quem mais? Neemias perguntou sobre Jerusalém, né? E sobre os judeus que viviam lá, pois era um homem atencioso. Quando nos preocupamos de verdade com as pessoas, queremos saber o que se faz, por mais doloroso que seja. Na palavra do historiador norte-americano Henry Adams, a política prática consiste em ignorar os fatos. Mas Adolf Hunnits diz que os fatos não deixam de existir só porque são ignorados. Fechar os olhos e os ouvidos para a verdade pode ser o primeiro passo em direção às consequências trágicas para nós mesmos e para os outros. Então, eu não posso ignorar a verdade de Deus na minha vida. Por isso que Neemias fala: Senhor, perdoa perdoa minha casa, perdoa os filhos de Israel. Senhor, eu não estou lá exilado, mas eu peço perdão por eles. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Senhor, nos perdoa. Nós queremos que o Senhor venha restaurar essa comunhão conosco, com o teu povo. Porque Deus quer que nós tenhamos o quê? Uma aliança com Ele. O que Neemias descobriu sobre Jerusalém e os judeus, as más notícias que recebeu, podem ser resumidas em 3 palavras: remanescentes, ruínas e vergonha. Em vez de ser uma terra habitada por uma nação numerosa, só havia um remanescente, um povo e um Judá. Aqueles poucos judeus passavam por grandes aflições e lutavam para sobreviver. Em vez de ser uma cidade magnífica, Jerusalém estava em ruínas. E onde antes se vira grande glória, estava apenas opróbrio. Então, 2019, Deus não quer que a nossa vida seja um opróbrio, seja uma vergonha, seja um fracasso, seja uma derrota. Se nós nos convertermos e fazemos como diz a palavra aqui, faz prosperar hoje o teu servo, dá graça perante este homem, mas olha o que ele fala, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, se eu guardar
o mandamento do Senhor, né, ó, os estatutos, os juízos que Ele ordenou para cada um de nós, Ele vai cumprir o propósito dele na nossa vida. Né? A Bíblia diz, né, o homem pode fazer planos, né, mas a resposta certa dos lábios é do Senhor. Então, faça planos esse ano, tenha metas, tenha objetivos, tenha propósitos, mas permita que prevaleça a vontade de Deus na sua vida. Permita, como Neemias, que prevaleça o plano de Deus para a sua vida. O plano dele é perfeito, o plano dele é melhor, o plano dele e você vai ver que você vai ter um ano vitorioso e abençoado em nome de Jesus. Tá bom? Neemias estava começando aqui uma nova empreitada, né? E a gente também está começando, né, um ano novo, uma nova empreitada com muitas responsabilidades acerca do reino. E qual é essa responsabilidade? Abençoar vidas, né? Abençoar pessoas. Mas para que eu possa abençoar, eu preciso ser um abençoador. Eu preciso estar convertido, transformado e restaurado pelo poder de Deus. Né? Vamos orar, vamos falar com Deus, que Deus possa te abençoar nessa noite. Né? E aquilo que você veio buscar, que Deus possa te atender. Né? Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, abençoe essa vida. Senhor, a tua palavra diz que se nós cumprirmos os teus estatutos, os teus decretos, os teus juízos, Deus, a palavra diz que nós iremos prosperar, que nós iremos ser abençoados. Senhor, se essa pessoa precisa de uma cura, ministra a cura sobre a vida dela. Senhor, se essa pessoa precisa de uma bênção, abençoa. Se ela precisa, ó Deus, de uma porta aberta, Deus, abre a porta de Jesus. Mas faça, Deus, um milagre nesta vida. Deus abençoa. Senhor, nesse ano, Senhor, de 2019, nós venhamos ser agentes abençoadores. Senhor, não somente cristãos passivos, que não estão preocupados com nada, que, Senhor, não está preocupado com o que Deus pensa. Não, Senhor, nós queremos nos preocupar com aquilo que o Senhor pensa, com aquilo que o Senhor quer da gente e com aquilo que o Senhor quer fazer para essa gente. Deus abençoe cada vida, abençoe cada lar, abençoe cada família, que cada um, Senhor, venha ter um ano vitorioso e abençoado na tua presença. Deus, assim como Neemias iria começar uma empreitada, nós também vamos começar um ano com desafios, com propósitos, só que o mais importante, Deus, é que o Senhor esteja na frente. O mais importante é que o Senhor esteja no controle, porque o Senhor estando na frente, nós vamos vencer as barreiras, o Senhor estando no controle, nós vamos vencer, Senhor, qualquer muralha, o Senhor vai nos dar vitória em nome de Jesus. Deus, esteja na nossa vida, esteja no controle das nossas famílias. Eu abençoo a cada